Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos. Vamos continuar nossa série de mensagens nos milagres de Jesus. Marcos, ajude aí a pessoa do seu lado, quem não tiver Bíblia. Marcos, o segundo evangelho, mais fácil que achar do que o Badias, né? Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Escute com fé, com atenção. Essa daqui é a palavra de Deus. Diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar? Pai, te louvamos, porque podemos começar a semana aqui lendo a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, louvando ao Senhor. Obrigado porque podemos começar a semana descansando em Ti. Pai, eu lhe peço agora por esse momento de pregação da Tua Palavra. Deus, eu não sou digno de estar aqui na frente. Sou tão pecador, Pai, mas o Senhor faz assim. O Senhor escolhe os piores pecadores, os mais fracos, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então, Deus, faz isso aqui hoje. Está aqui o Teu povo reunido, a Tua Palavra, o Teu Filho. Então, exalta o Seu nome, Pai. Exalta o nome de Jesus Cristo e que hoje haja conversão, que haja salvação, arrependimento, consolo e conforto. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos nós estamos sujeitos à autoridade. Em alguma área das nossas vidas existe alguém que está em uma posição acima de nós, porque essa pessoa foi investida com o direito, o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de exercer influência sobre nós. Alguém que nós obedecemos, que nós respeitamos, que a gente considera, que nós seguimos. Em casa, por exemplo, nós temos os nossos pais. Na escola ou na faculdade, professores. No trabalho, chefes. Alguns têm muitos chefes. Na igreja, temos diáconos, presbíteros, pastores. No país, gostando ou não, temos a presidente. Mas acima de todos eles, e mais importante do que todos, temos a autoridade suprema, o nosso Deus e a sua palavra. E como é que você reage diante de uma autoridade? Por exemplo, quando eu estou no trânsito e eu vejo uma blitz, eu fico apreensivo. Está tudo certo com o carro, está tudo certo com os documentos, mas eu fico nervoso. Michele, cadê minha carteira? Vê se os documentos estão aí. A Thalita está com cinto. Eu fico pensando, nossa, eu não sei se a seta está funcionando. Será que o farol está prestando? Eu escovei o dente, será que pega no bafômetro? Pode estar tudo certo, mas eu fico aflito. Eu fico pensando, eles vão me pegar. Eu não consigo ficar feliz e pensar que a blitz está ali é para me proteger, para tirar os bêbados da rua. E você? Como você reage diante de uma autoridade? E como você reagiria
diante de uma autoridade suprema. No contexto anterior aí ao texto que nós lemos, Marcos nos mostra que Jesus vai até o Rio Jordão ser batizado por João Batista, está aí nos versículos 9 a 11. Jesus, então, é impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, está nos versículos 12 e 13. E depois de João Batista ter sido preso, Marcos relata que Jesus começa o seu ministério na Galiléia, pregando. Então, caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus chama 4 pescadores para serem seus discípulos, os irmãos Pedro e André e também os irmãos Tiago e João, está aí dos versículos 16 a 20. Em poucos versículos, Marcos resume a preparação e o início do ministério de Jesus. Marcos tem pressa em mostrar para a gente quem é Jesus e o que ele faz, porque o interesse dele é revelar logo de cara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como está aí no primeiro versículo do capítulo 1. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E para demonstrar isso, Marcos precisa mostrar a autoridade de Jesus em palavras e atos. Por isso, o tema central da passagem que nós lemos é a autoridade de Jesus. Esse é o tema da passagem, esse é o tema do sermão. E Marcos nos mostra aqui pelo menos 2 pontos. Primeiro, que Jesus tem autoridade para ensinar, para falar da parte de Deus. E segundo, que Jesus tem autoridade para libertar. Ele tem poder para expulsar demônios, libertar pessoas cativas de Satanás. Então vamos ao primeiro ponto, em que Marcos nos mostra a autoridade de Jesus para ensinar, começando aí no versículo 21, que nos localiza aí no espaço e no tempo. Diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Versículo 21 diz depois. Depois do quê? Depois que ele chamou os primeiros discípulos. Então eles entram em Cafarnaum, que era uma cidade de relativa importância na Galiléia. Ali, por exemplo, morava um oficial do rei. E você conhece a história. O filho desse oficial tinha ficado doente e Jesus, lá de Caná da Galiléia, cura o menino. Um centurião romano também morava ali em Cafarnaum com o seu destacamento de soldados. Você conhece a história também. O servo desse centurião ficou doente, quase à morte, e ele pede para Jesus que, com uma palavra, cure o servo. Lá em Cafarnaum também havia um posto para coletar impostos, onde o apóstolo Mateus trabalhava. E foi nessa cidade que Jesus curou a sogra de Pedro. Ou seja, nessa série de milagres, nós já passeamos por Cafarnaum. Jesus, então, logo no sábado, que era o dia de culto para os judeus, entra numa sinagoga, que era o local onde os judeus se reuniam para a leitura da palavra e para a oração. E aí ele começa a ensinar, porque a essa altura Jesus já tinha seus seguidores e ele era reconhecido como um mestre, como alguém com autoridade para falar a respeito de Deus. Versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O verso 22, então, nos mostra a reação do ensino de Jesus. Diz aí o verso 22 que os ouvintes maravilhavam-se da sua doutrina. E a palavra maravilhar aqui na língua grega é muito intensa. Ela tem o sentido literal de fazer com que alguém perca os sentidos, como se tivesse tomado um golpe e desmaiado. É um deslumbramento, uma alegria e uma empolgação que você fica de boca aberta. É como quando você está vendo um filme de ação e aí passa aquela cena massa, assim, onde todos os heróis estão reunidos, lutando contra os vilões, e aí você fica, uau! E aí você bate palma dentro do cinema. Ou só eu bato palma dentro do cinema? Ok, de todo modo, é assim que o povo ficou com o ensino de Jesus. Maravilhado. E aí o texto continua dizendo, por que desse deslumbramento? Olha aí, ele fala, porque os ensinava como quem tem ou como tendo autoridade, e não como os escribas. O mesmo deslumbramento ocorre também no final do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 28 e 29, que diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
A palavra autoridade na Bíblia, ela inclui uma gama de significados. Envolve o direito e a liberdade de exercer domínio sobre algo ou alguém, exigindo obediência, por exemplo. A autoridade envolve também o poder e a capacidade de se fazer algo. O povo, quando ouvia Jesus, conseguia reconhecer a sua autoridade para ensinar. Eles percebiam que Jesus tinha capacidade para ensinar e ensinava com poder. Os ouvintes conseguiam reconhecer que Jesus era diferente dos escribas, aqueles responsáveis por interpretar a lei de Deus. O que Jesus ensinava não era mera opinião humana, não era um monte de citações de rabinos, como faziam os escribas. Ali era o próprio Filho de Deus pregando a palavra de Deus. O povo percebia, opa, esse homem fala da parte de Deus. Esse homem veio da parte de Deus. Esse reconhecimento da autoridade de Jesus para ensinar era tamanho que o povo dizia, ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias. Olha, ele é como um dos profetas. Ou seja, esse homem fala da parte de Deus. Deus o investiu com autoridade. A autoridade de Jesus para ensinar, então, causa essa primeira reação: deslumbramento, empolgação do povo. Mas há uma segunda reação que o texto nos mostra. Entra em cena um homem possesso de espírito imundo. Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. A expressão espírito imundo aí é sinônima de demônio nos evangelhos. Com isso, a gente tem uma definição muito simples do que é um demônio. É um ser espiritual, ou seja, ele não tem corpo físico, ele é invisível a nós e ele é imundo, ele é corrompido, depravado moralmente. Ele está associado com o mal, com a impureza, com o pecado, com desobediência. Por outros textos da Bíblia, a gente fica sabendo também que demônios são anjos caídos. Anjos que, em algum momento, se associaram com Satanás, se rebelaram contra Deus. Um demônio, portanto, não tem parte com Deus. Um demônio está relacionado com o pecado, com a desobediência. Ele é rebelde, ele é inimigo de Deus. Diante disso, e olhando aí para o verso 23, uma pergunta deveria pipocar na sua cabeça. Mas o que um demoniado está fazendo na sinagoga? Não é lá onde o povo de Deus se reúne para orar e ouvir a palavra? Mas essa é exatamente a especialidade de Satanás e de seus lacaios. O engano, a mentira, o disfarce, a infiltração, fingir-se de anjo de luz. Demônios vão ao trabalho, dirigem carros, escovam os dentes. Demônios vão à igreja. Eles amam a hipocrisia, amam a falsa religião, amam espalhar a discórdia e a divisão, amam a falsa piedade, o legalismo, a religiosidade externa, marcas do judaísmo nos tempos de Jesus. E isso tinha de sobra naquela sinagoga. Outro ponto interessante também a notar é que no domingo passado nós vimos que a mudez de um homem era causada por um demônio. Quando Jesus expulsa o demônio, o homem desata a falar. No milagre de hoje, o texto não fala que o homem da sinagoga tinha alguma doença, alguma enfermidade ou incapacidade por causa do demônio. E aqui vale um lembrete. Ainda que sejamos presbiterianos, nem toda doença ou incapacidade é causada por demônios. O Novo Testamento faz uma distinção clara entre pessoas doentes e pessoas endemoniadas. Por exemplo, quando Jesus cura a sogra de Pedro, nos versos seguintes, aí, 29 a 31, ele não expulsa um demônio. Ele pega na sua mão e a febre some. Timóteo, o discípulo do apóstolo Paulo, tinha um problema de estômago e outras enfermidades, de maneira que Paulo fala para ele o seguinte, lá em 1 Timóteo 5, 23. Olha, Timóteo, não fica bebendo só água, toma um pouco de vinho também, vai melhorar. Ele não diz, sai, vira tripa, sai dele. Mas talvez você já tenha feito essa pergunta. Por que tem tanta gente endemoniada nos evangelhos? Será que o povo era acostumado com gente endemoniada?
Porque parece que a cada instante, a cada esquina, Jesus expulsa o demônio. Afinal de contas, não há nada igual no Antigo Testamento e nem mesmo nos outros livros depois dos Evangelhos. Por que tem tantas manifestações demoníacas assim? O que está acontecendo? E isso é importante a gente entender. A vinda do Messias, do Filho de Deus, a chegada de Jesus Cristo, iniciou uma mudança drástica na história do mundo, que está lá no verso 15. O que está escrito aí? O que Jesus pregava? Pode ler, 1, 2, 3. O reino de Deus havia chegado. Deus salvaria o seu povo, libertaria os cativos do mundo, do pecado de Satanás. O governo redentor de Deus estava se manifestando. Como o apóstolo João diz lá no começo do seu evangelho, Cristo veio como uma luz resplandecendo nas trevas, expulsando as trevas. As trevas não prevaleceram contra essa luz. Jesus Cristo inaugurou uma nova era, um novo momento na história da criação, que foi anunciado e era esperado desde a queda de Adão, passando por todo o Antigo Testamento. O Filho de Deus, o descendente da mulher, feriria a cabeça da serpente. A vinda do Messias, do Filho de Deus, implicava necessariamente na derrota de Satanás e do seu reino parasita. Por isso era importante que Jesus, antes de iniciar o seu ministério de pregação, de libertação, fosse tentado, confrontasse, derrotasse Satanás. Como o pastor Rossi nos lembrou domingo passado, ali naquele deserto, Satanás tenta mostrar a Cristo um caminho sem a cruz. Se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima. Ora, se você é o Messias e vai reinar sobre tudo, está aqui todos os reinos, eu sou dono disso tudo, eu te dou, basta me adorar. Mas Cristo derrota Satanás, mostrando que ele reinaria sim, mas sendo obediente a Deus, passando pela humilhação, passando pela morte, levando os pecados do seu povo e ressurgindo glorioso no terceiro dia. A vitória de Jesus começa com a rejeição da tentação. A expulsão de demônios, portanto, é uma demonstração da vitória de Jesus Cristo sobre Satanás e o seu reino das trevas, mostrando o irromper do reino de Deus. É isso que Jesus fala quando os fariseus blasfemam contra o Espírito Santo. Ele fala assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, 28. A vinda de Cristo causou uma crise, um rebuliço no reino de Satanás. Abalou o mundo espiritual. Os demônios temem e tremem diante do Filho de Deus, porque eles sabem que a vinda de Cristo significaria a destruição deles. Por isso os demônios ficam em polvorosa. Por isso tem tantas manifestações nos evangelhos. E é isso que os evangelistas fazem quando narram tantas expulsões de demônios. Eles estão mostrando para os seus leitores que Jesus Cristo é de fato o Messias, o Filho de Deus. E que ele está cumprindo a sua missão, derrotando Satanás e os seus lacaios, implantando o reino de Deus. Como o apóstolo João menciona lá em 1 João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Com isso em mente, vamos voltar para Marcos 1, 23. Quando Cristo exerce a sua autoridade de ensino e prega a verdade de Deus e prega o evangelho, o demônio tem uma reação impressionante, mas que era esperada. O texto diz que ele bradou. E essa palavra indica um berro, um grito muito alto de pavor, de temor, de medo. O demônio aqui entra em desespero, ele fica em pânico, de tal modo que ele nem liga mais para o disfarce. E o que ele grita? Verso 24.
Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Um detalhe aqui, os comentaristas se dividem na interpretação de um detalhe nesse versículo que talvez você tenha percebido. Porque num primeiro momento o demônio usa o plural. Que temos nós? Vieste para perder-nos? E em seguida ele diz, bem sei. Aí ele usa o singular. A dúvida aqui é se existiam vários demônios nesse homem, como no caso do endemoniado Gerazeno, ou se havia somente um que falou em nome dos outros. Sinceramente, isso não é relevante assim, para a gente entender o texto, porque nem é o propósito de Marcos contar quantos demônios são. Porque, seja qual for a resposta, ser possuído por um ou por vários é terrível por si mesmo. É terrível de qualquer jeito. Mas nós sabemos que pelo menos um demônio falou. E ele faz duas perguntas que mostram o seu desespero. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Como quem diz, nós não temos nada a ver um com o outro. Nós estamos em lados opostos. O que é que você quer com a gente? Aí ele faz a segunda pergunta. Vieste para perder-nos? Perder aqui é no sentido de perdição, de condenação. O demônio está perguntando para Jesus, você veio para nos destruir? E aí ele demonstra o motivo do seu pavor. Ele sabe quem está pregando. E ele revela a identidade messiânica de Jesus. Ele fala, bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja que o demônio menciona a humanidade de Cristo, chamando de Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Cristo é humano. Mas ele menciona também a divindade de Cristo, chamando de Santo de Deus. Cristo é Deus. Ele sabe o que a vinda do Cristo causaria aos demônios. Ele sabe o que o espera. Ele sabe para onde é que ele está indo. Ele sabe que não tem redenção. Ele sabe a respeito do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E ele teme. Ele fica aterrorizado só com a antecipação de ser lançado no lago de fogo. E ele grita, você veio para nos destruir? Preste atenção, queridão. Os demônios têm pavor da ira de Deus e do Cordeiro. Não é Satanás e os demônios que governam o inferno, como a gente vê por aí. Eles se desesperam só de pensar em ir para lá. Porque o Santo de Deus estará lá, com toda a sua fúria. Esse espírito imundo aqui entra em pânico. Será que chegou a nossa hora? Aqui nós vemos um contraste entre o espírito imundo e o Santo de Deus. Imundícia e santidade estão sendo contrastadas. Não há comunhão entre os dois. Um não tem nada a ver com o outro. Eles pertencem a reinos distintos. Como nós vimos em outros sermões nessa série, não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você está com Jesus ou você está com os demônios. Ou você é liberto por Cristo ou você é prisioneiro de Satanás. Ou você é salvo por Cristo ou é destruído eternamente com os demônios. Até aqui, então, Marcos nos mostrou a autoridade de Jesus para ensinar. E a reação disso no povo e no demônio. Deslumbramento e pavor. E a partir do verso 25, Marcos nos mostra que Jesus Cristo tem autoridade para libertar. Verso 25, pode ler. 1, 2, 3. Mas Jesus repreendeu, dizendo, cala-te e sai do seu nome. Olha que interessante a maneira como Jesus expulsa o demônio. Não tem ritual, não tem uma cena dramática, Jesus não joga água, ele não usa nenhum objeto, ele não fala uma fórmula mágica, ele não amarra o demônio, não tem nem diálogo. Jesus não pergunta o nome do demônio, o que ele tem feito com o homem, há quanto tempo ele está lá, se o homem tem algum pecado oculto, se tem mais algum outro demônio ali. Não. Jesus simplesmente fala. Ele dá uma ordem. Cala a boca e sai dele. E aqui cabe uma nota. Algumas pessoas acham que Deus e Satanás são dois seres com forças iguais que lutam entre si para ver quem ganha no final.
É como uma imagem que de vez em quando aparece no Facebook, onde de um lado está representado Jesus e do outro o diabo, e os dois estão numa queda de braço. Que tolice, que tolice. Veja o que acontece aqui. Veja o poder e a autoridade de Jesus aqui. Não tem comparação. Ele simplesmente ordena, cale-se e saia. E o que acontece? Versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. O texto paralelo de Lucas 4:35, que conta a mesma história, nos diz que o demônio jogou o homem no chão e saiu dele sem o ferir. Reconstruindo a cena, quando Jesus dá a ordem, o demônio joga o homem no chão, ele tem uma convulsão muito forte, o demônio dá um grito altíssimo e sai do homem. Mas o homem não se machuca. E é interessante que Jesus diz, cale-se. Por que ele simplesmente não diz, saia dele? Veja o que acontece também lá em Marcos 3, 11 e 12. Só virando a página aí, Marcos 3, 11 e 12. Diz assim, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Por que Jesus não permite que os demônios falem? O verso 34 do capítulo 1 dá uma explicação. Olha lá. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Veja que é exatamente o que o demônio da sinagoga fala. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aliás, até a metade do Evangelho de Marcos, os únicos que sabiam que Jesus era o Messias eram os demônios. Somente em Marcos 8, 29 é que Pedro diz, tu és o Cristo. Mas por que Jesus não permite que os demônios falem quem ele é? Primeiro, que não era o momento de Jesus se revelar como Messias. Ele está obedecendo à agenda de Deus e não a do diabo. Segundo, o povo tinha a ideia errada de que o Messias seria um herói político, um rei vitorioso que libertaria Israel da opressão romana. Divulgar que Jesus era o Messias poderia incitar o povo a fazer de Jesus rei à força. E Jesus estava obedecendo à vontade de Deus, não à vontade dos homens. Além disso, era estranho para eles que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Tanto que, quando Jesus começa a ensinar isso claramente para os discípulos, Pedro repreende a Jesus dizendo, não, Senhor, isso jamais acontecerá, de modo algum acontecerá. E Jesus volta-se para Pedro e fala, arreda, Satanás, você é como uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Terceiro, e talvez o mais óbvio, Jesus não queria que a sua identidade como Messias fosse pregada pela boca de demônios. Jesus não queria publicidade vinda de demônios. Ora, se o próprio Jesus Cristo foi acusado pelos fariseus de ser o maioral dos demônios, quanto mais se os próprios demônios apontassem para Jesus e dissessem, tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. Demônios dizendo que ele era o Messias e Jesus deixando, confirmaria a tese dos fariseus. E o que o povo iria dizer? Será que eles olhariam para Jesus e diriam, vejo que tu és profeta? Algo semelhante acontece também com o apóstolo Paulo, quando ele está em Filipos. Diz lá em Atos 16, do versículo 16 a 18, que aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Divulgação das coisas de Deus, feita pelo diabo, é cilada, irmãos. A pregação do Evangelho
compete a Jesus Cristo e a seus discípulos, não a anjos, muito menos a demônios. Nossas palavras e atos devem falar por si e testemunhar a respeito de Cristo. Versículo 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Se com a autoridade de Jesus para ensinar o povo ficou empolgado, quando Jesus exerceu a sua autoridade para libertar, o povo ficou espantado, assustado. Esse é o sentido da admiração do povo. Ninguém ali esperava que Jesus poderia expulsar demônios com uma ordem. Isso fica mais evidente quando eles falam em nova doutrina. A palavra nova aqui não tem o sentido temporal de algo recente, como saiu um aplicativo, uma nova atualização do aplicativo da igreja. Não tem esse sentido. O termo nova aqui refere-se a algo que era desconhecido, sem precedentes, algo que não havia acontecido antes. E realmente, onde no Antigo Testamento alguém com uma autoridade dessas expulsou um demônio simplesmente com uma ordem? Não existe. E foi uma surpresa. A alegria foi substituída pelo choque. Eles se assustaram. Os corações começaram a bater forte. Ficaram assombrados a ponto de perguntarem, de discutirem entre si: o que está acontecendo aqui? É um novo ensino. Isso nunca aconteceu antes, porque com autoridade ele dá ordens e os espíritos imundos obedecem. É como se o povo dissesse: esse homem, além de ensinar com autoridade, com a mesma autoridade, liberta as pessoas. Então, o verso 28 nos mostra as consequências do milagre. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Imagine só, um jovem judeu encontrando seus amigos da União de Mocidade Judaica, voltando para casa. Rapaz, você perdeu o culto lá na sinagoga de Cafarnaum. Pregou um mestre lá, chamado Jesus. Por incrível que pareça, ele é de Nazaré. Cara, que sermão. Ele prega de um jeito diferente. É tipo com autoridade, é diferente dos escribas. Não era aquela coisa fria, morta, cheia de citações de rabinos. Não, quando ele falava, os nossos corações se aqueciam. Ele falava de coisas importantes, ele falava do reino de Deus, a gente ficou empolgado demais lá. Só que aconteceu um negócio esquisito. O que foi? Enquanto ele estava ensinando, um cara lá se levantou, gritando que nem um doido, no meio do culto. Sério mesmo, sério. Falou umas paradas lá, parecia que conhecia Jesus, mas o mais impressionante é que Jesus disse: cale-se e saia dele. O cara caiu no chão lá, tremendo. O cara estava endemoniado, velho. E Jesus expulsou o demônio com uma ordem. Eu nunca vi uma parada dessa. E a notícia se espalha, se espalha, se espalha. E é claro, o povo quer conhecer esse Jesus. A autoridade de Jesus não pode ser confinada. Ela deve ser proclamada. Se você já foi impactado, transformado pela autoridade de Jesus, a consequência é que você deve pregar a respeito dessa autoridade. Ok. O que nós podemos aprender, então, com esse milagre? Duas aplicações aqui. Primeiro, devemos lembrar da importância do culto dominical e da pregação fiel da palavra. Quando Cristo prega o Evangelho, o demônio entra em pânico. O inimigo treme quando a palavra de Deus é anunciada com fidelidade. É claro que a gente não deve esperar que todo domingo alguém caia endemoniado aqui e a gente nem deve ter um momento no culto para expulsar demônios, alguma coisa assim. Isso não é elemento de culto e não é ordenado em nenhum lugar da Bíblia. Mas devemos ter consciência de que o que acontece no culto dominical extrapola essas paredes. Como John Piper escreveu, céu e inferno estão em jogo todo domingo.
não somente pela presença de descrentes no culto, mas também porque o povo está salvo desde que continuem alicerçados e firmes na fé, conforme Colossenses 1, 23. Devemos estar conscientes que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como está lá em Efésios 6,12. Esse momento agora, aqui, irmãos, em que o povo de Deus está reunido para ouvir a pregação da palavra, para louvar a Deus, proclamar a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás. Isso é como uma bomba no arraial do inimigo. Devemos ter uma noção elevada a respeito do culto público. Esse momento aqui deveria ser o mais esperado da semana. O que acontece aqui é algo grandioso. Por isso, não despreze o culto a Deus. Não pense assim, hoje eu estou com uma preguicinha. Mas tem que ir para a igreja, né? Fazer o quê? Dá para chegar uns minutinhos atrasado, só vou perder a parte das músicas. Dá para pegar o sermão. É claro que existem situações que acontecem no dia a dia que estão fora do nosso controle. E às vezes a gente chega atrasado mesmo, mas todo domingo, por preguiça ou por indisciplina com o horário. Também não pense assim, hoje eu não vou não. O pessoal da multimídia vai colocar na internet, depois eu assisto. É uma bênção assistir sermões pela internet. Eu ouço muitos, mas como substituto do culto público. Veja, uma das características do culto bíblico, do culto reformado, é que ele é dialógico. Ou seja, é um diálogo entre Deus e o seu povo reunido. Depois, presta atenção na liturgia do culto da nossa igreja. Deus fala por meio da palavra, nós respondemos com oração e cânticos. Deus fala por meio da palavra, nós respondemos com orações e cânticos. É um diálogo, é uma conversa. Sempre que você chega atrasado, seja por preguiça, indisciplina, você chega no meio da conversa com a autoridade suprema. E como é ruim chegar atrasado numa reunião com uma autoridade, ter que pegar a conversa no meio do caminho. E se você pode vir à igreja, mas substitui a adoração comunitária por sermões da internet, além de desobedecer o chamado de Deus para adorá-lo em comunidade, você perde a bênção de estar conversando com Deus junto com o povo de Deus. Segunda aplicação. Perceba a grande salvação de Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, esse endemoniado estava numa situação lastimável. Está sob o domínio e o controle de Satanás, sendo usado como instrumento de iniquidade, de impureza, de maldade, sendo inimigo de Deus. Que coisa terrível. Mas Cristo o libertou. Você que é crente em Jesus Cristo, você era igual a esse homem. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, você estava morto em seus pecados. Você andava segundo Satanás. Você fazia a vontade do pecado, você merecia a ira de Deus. Mas Cristo o libertou. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que te amou, te deu vida em Cristo Jesus. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. Como não louvar um Deus gracioso desse? Se Deus fez isso por você, por que você permanece no pecado? Pare de se entregar à amargura, seja manso e seja pacificador. Pare de se orgulhar de quem você é, ou do que você faz, do que tem. Seja humilde. Pare de se entregar à pornografia, à lascívia e seja puro de coração. Uma vida de imundícia se assemelha à prática dos demônios. Você já foi liberto dessas coisas. Por isso, não se entregue ao pecado. Entregue-se a Deus. Olhe para o santo de Deus e viva em santidade. Mas se você ainda não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, recebendo a ira de Deus no seu lugar, por causa dos seus pecados, que Ele ressuscitou, garantindo a nossa salvação, demonstrando a sua vitória não somente sobre Satanás, mas sobre a própria morte.
Se você ainda não crê que Jesus é o Messias, a sua situação é lastimável, como a desse endemoniado. Mas hoje você tem a oportunidade de se arrepender e crer no Evangelho, como pregou Jesus Cristo. Você não ouviu aqui o que acontece aos inimigos de Deus? Você não viu que até os demônios se desesperam com a ira de Deus? Então por que permanecer contrário a Deus? Veja que não basta ficar deslumbrado com Jesus, pensar que ele foi tão somente um grande mestre, que ensinou coisas boas, a receita de como a gente pode viver uma vida melhor. Qualquer outra visão de Jesus Cristo, seja um mestre moralista, um espírito elevado, um revolucionário político, qualquer coisa, simplesmente não corresponde com a expectativa messiânica do Antigo Testamento e tampouco faz jus com o que o Novo Testamento revela a seu respeito. Você ouviu aqui hoje sobre a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, a autoridade de Jesus. Ele é o Messias. E ele veio para te libertar do domínio de Satanás. Por isso, não pense que a sua moralidade, a sua ética vão te ajudar. Não pense que você pode se salvar fazendo de seus atos supostamente bons moeda de troca com Deus, como se você ganhasse méritos com Ele. Não, isso é mais um engano de Satanás. Isso não vale nada, porque você pertence a um reino imundo, tentando apresentar ao Deus Santo trapos imundos. Arrependa-se dessa justiça própria e desse orgulho. Creia que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E Deus vai te tirar desse reino podre. Ele vai te receber com braços abertos, vai te abraçar, te beijar, olhar para você e dizer: meu filho, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Jesus Cristo, a autoridade suprema, ordena a você: arrependa-se e creia no Evangelho. Como você vai reagir? Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor por tão grande salvação. Obrigado, Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, que não viu nada em nós, a não ser sujeira, pecado. Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos justificou, o Senhor nos limpou, e agora pertencemos ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra, e que isso não seja esquecido no decorrer da semana. Que o Senhor possui autoridade suprema. Que diante das dificuldades que passaremos na semana que se inicia, possamos lembrar disso. Que tudo está nas mãos do Senhor. Obrigado pela tua bondade. Em Cristo Jesus, amém.